Bom, vamos lá, gente. Bom dia a todos. A gente já estava dando uma passada aqui, como é que estão os exercícios, quem que tem feito. E não tem mágica, gente. Quanto mais a gente fizer os exercícios, quanto mais a gente colocar eles na nossa rotina, transformar isso num hábito, mais vão ser o impacto que isso vai ter, né? A gente termina aqui essa imersão junto na quarta-feira. Quem só escutou o que eu tô falando aqui vai terminar na quarta-feira já com 40% do que escutou. Daqui um mês tem 10%, leva pro resto da vida 5%. Então o restante morre, né? Some na nossa mente. E quem aplicou uma vez, essa retenção fica aí próxima dos 20%, 25%. E quem transformou isso em hábito fica com uma retenção de uns 70%, 80%. Né? Então se vocês estão fazendo, nós estamos fazendo aqui o exercício, se está fazendo bem, permaneçam, né? Não vai igual aquele, você está tomando um remédio, está te fazendo bem, você para. Né? Você não consegue nem explicar por quê, isso é autossabotagem. Então nossa mente nos sabota constantemente, então a gente tem que lutar muito firme contra essa autossabotagem. E você reconhecer, você entender aquilo que a gente falou, né? Que a mente não é você. A mente é um hardware, é um cérebro de tecido, de material, com um software pré-programado nele. Você é a alma, você é o operador. Você é aquela pessoa em frente ao teclado. Então você tem que muitas vezes você não se escuta. Essa mente ela é muito barulhenta, ela dá um barulho muito alto. Ela fica analisando, olhando. Se vocês observarem, não sei se vocês já viram, tem uns videozinhos no YouTube dos Teslas que dirigindo sozinho, mostra a programação do computador ali da tela. Então assim, uma coisa que a gente não repara, mas você caminhando pela rua à toa, tomando um sorvete, tomando uma água, é uma velocidade, é uma quantidade de processamento que o nosso cérebro faz incrível, incrível. Porque ela está processando sua velocidade. Bom, para começar, manter seu corpo funcionando, né? Quem que fala como é que eu mantenho meu corpo funcionando? Você tem que alimentar bilhões de células, simultaneamente quebrar comida, digerir a comida, transformar isso em energia, respirar, trocar todo o gás carbônico em oxigênio, mudar tudo isso, manter a temperatura do corpo, produzir um punhado de enzima. Se a mulher estiver grávida, produzir um filho ali enquanto isso. E tudo isso eu não estou nem vendo. Minha mente está controlando esse absurdo, bilhões e bilhões e bilhões de atividades simultâneas ali. Aí você está caminhando, tem que manter seu equilíbrio, manter sua velocidade, olhar se não está vindo carro, olhar se não está vindo gente na sua frente, olhar se não vai vir ninguém roubar seu celular, segurar a bolsa, olhar se você pode atravessar a rua, calcular a velocidade do carro que ele está vindo pro seu lado, ver se o outro sinal está aberto. Então, gente, é muita coisa que o nosso cérebro faz só pra gente dar uma caminhadinha à toa que parece que nós não estamos fazendo nada. Então, quando a gente medita, a gente silencia um pouco, né? Não as funções vitais, mas o background noise, né? O barulho de fundo a gente silencia e a gente começa a se escutar. Quando a gente vai para a natureza e a gente começa a observar os animais, observar as formigas, os passarinhos, as coisas, a gente começa bom dia, Carlos. A gente começa a conectar com a fonte, além de nos escutar. Então, por isso que é tão importante, por isso que é tão fundamental, realmente, colocar esses exercícios na rotina. Acordar, não sei como é que é o hábito de cada um, mas fato de eu, por exemplo, não tenho esse hábito de acordar às 5h30 da manhã todo dia. Geralmente eu acordo umas 7h30, o meu normal. Mas eu te confesso que eu tô achando ótimo, porque a hora que dá 7h30, nós terminamos aqui, eu tenho meu dia inteiro ainda e já parece que já fiz bastante coisa. Nossa, tá rendendo bastante meu dia, eu tô adorando. Eu já malho, a hora que eu volto da academia umas 8h30, ainda, puta, show. Eu também tenho dificuldade de acordar muito cedo sempre. Eu tenho umas fases que eu vou, viajo Uberlândia, São Paulo, eu sempre acordo 5h30 para sair, mas fora isso eu geralmente acordo umas 7h30.
mas tô gostando. Então eu acho que até vou começar a gravar o podcast ao vivo online, cedo, enfim, vou também colocar isso no hábito. Então é fundamental. Nós passamos esses 3 dias iniciais, deixa eu compartilhar aqui a tela, vou pegar o nosso mapa. Nós passamos os 3 dias nessas 3 primeiras quadrantes aqui, né? Dentro do nosso mapa das 7 lentes, dentro da nossa mandala. A primeira delas é a gente perceber. A primeira coisa que a gente precisa para fazer qualquer modificação, mudança, é perceber aquilo que está nos acontecendo, é aceitar aquilo que está nos acontecendo. Parece meio óbvio, né? Mas não é. Muitas vezes a gente se engana, se auto-engana, ou é enganado, ou não enxerga. A gente realmente não vê a realidade muitas vezes. Então, essa percepção, a gente buscar aceitar, perceber a situação que nós estamos, entender o que deve ser feito, o que deve mudar e ter gratidão por isso, aceitar isso como parte da criação, parte do seu processo, do seu desenvolvimento, é fundamental. Esse é um ponto fundamental. Depois nós temos que ter, né, e a gente usa qual ferramenta estoica para essa primeira lente? O amor fati. Amar as coisas que o destino nos traz, amar as pessoas que o destino nos traz. Depois a gente tem a segunda lente, que é a lente da humildade. A gente entender, reconhecer as nossas limitações, reconhecer as coisas que nos acontecem, entender que nós somos mortais, né? A gente vai usar a ferramenta do Memento Mori e refletir sobre a nossa mortalidade, entender que tudo é passageiro, entender que tudo vai, tudo vem. Isso vai nos trazer humildade para a gente entender o quanto somos imperfeitos, o quanto estamos em construção ainda. Depois a gente tem a terceira lente, que é a fé. Você entender que o universo é ordem, o cosmos é ordem, a natureza é ordem. As coisas têm propósito, as coisas não acontecem aleatoriamente. Então você entender isto muda tudo. Entender isto, você sabe que se você realmente entender, aceitar e tiver uma fé absoluta na criação, no Criador, na fonte, em Deus, você percebe que as coisas são o que são, vão continuar acontecendo e está tudo certo. Você vai aprender com isso, você vai evoluir, você vai ter força, não adianta ficar de chororô, de autopiedade, não, faz parte, vai lá, enfrenta, encara, faz, muda, se mexe. E você vai entender com essa ferramenta do mindset positivo que não tem nada bom nem ruim, as coisas são o que são. A nossa mente tem o poder de classificar aquilo como bom ou como ruim. A nossa mente tem o poder de trabalhar qualquer situação a nosso favor ou ao nosso desfavor. Hoje nós vamos falar da sabedoria. A sabedoria ela é o pêndulo que muda de um lado, do lado interno nosso, vamos chamar assim, para o lado externo, né? Para nossa comunicação. Aqui o meio se comunica com a gente absorve. Aqui a gente capta conhecimento, aprende, para a gente ver como é que a gente vai se comunicar de volta com o meio. Então isso aqui é do meio, da parte externa para dentro, aqui é dentro de você, aqui é de dentro para fora. Então é o fluxo da comunicação, o fluxo da ação. Então a gente vem para sabedoria, né? Sabedoria. E o que é sabedoria? O que é considerado sabedoria, né? É uma pessoa que lê muitos livros, é uma pessoa que sabe muita ciência, matemática, física, muito temas religiosos. O que seria, né, exatamente essa sabedoria? Então tem uma frase mais clássica de sabedoria, né, que é atribuída a Sócrates. Ela, na verdade, ela ficava na inscrição, na entrada do oráculo de Delfos, né? E a frase é: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Jesus falou bastante sobre isso também, né? Senhor, eles não sabem o que fazem, busca se conhecer por dentro, né? Então,
essa frase conhece-te a ti mesmo, ela é uma frase que ela explica bem o que é a sabedoria, né? Ela explica bem o que é ter sabedoria. É você se conhecer, é você realmente entender as coisas dentro de você. Você entender que as coisas dentro de você, essa frase ela é inteira, conhece-te a ti mesmo, você conhecerá o universo e os deuses. Essa é a frase completa. Então, isso é sabedoria. Isso é o que a gente busca conhecer na vida, né? Conhecer a nós mesmos. O Immanuel Kant disse: é mais fácil para o homem visitar, construir um ônibus espacial, uma nave, um foguete, e parar lá na Lua, do que ele vir conhecer a si mesmo, né? Do que você entrar para dentro. Entrar para dentro não é fácil, não é nem um pouco fácil. Então, o que a gente tem que fazer é buscar esta sabedoria, nos conhecermos, né? O que vocês estão fazendo aqui hoje, o que nós estamos fazendo aqui hoje, essa semana, com certeza é um passo importante, é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de busca, né? O que nós estamos fazendo, nós estamos tentando nos conhecer um pouco melhor a cada dia aqui. Então, dentro disso, né, dentro de se conhecer, quais que são os caminhos que a gente tem? Isso que nós estamos fazendo, uma imersão é um caminho, a leitura é o melhor dos caminhos, né? Porque a leitura você consegue ter em contato com as maiores mentes, é como se o seu melhor amigo fosse o Sócrates, através dos escritos de Platão ou Marcos Aurelius. Se você quiser aprender sobre a teoria da relatividade, você vai ficar melhor amigo de Einstein. Se você quiser aprender sobre termodinâmica, você vai ler Newton. Se você quiser aprender sobre a história dos judeus, você vai ler a Bíblia, o Testamento Antigo. Se você quiser a história de Jesus, você vai ler o Novo Testamento. Se quiser saber sobre o Espírito, você vai ler Kardec. Se quiser saber sobre o budismo, sobre o judaísmo, você vai ler a Cabala. Então, tudo que você quiser, tem pessoas que já vieram antes de nós, gênios, iluminados, né, virtuosos, almas mais evoluídas do que as nossas. Eles percebam que vem almas em diferentes aspectos de evolução para levar o planeta a dar um passo além, a dar uma evoluída, a dar uma avançada. Isso acontece em todas as áreas, né? Na ciência, na música, na pintura, na arte, na tecnologia. Então sempre né, de tempos em tempos vêm essas pessoas, né? São enviadas para ajudar a humanidade a dar um passo além, né? Sair daquele momento de evolução que ela está. Então, a busca do conhecimento, a busca da sabedoria, ela é fundamental para a gente buscar entender por dentro, né? Uma das coisas importantes da gente aprender, né, um dos conhecimentos mais importantes, é o conhecimento da impermanência. A gente tem essa consciência da impermanência. Então, tudo é impermanente. Um homem nunca vai entrar 2 vezes no mesmo rio. A segunda vez não é o mesmo homem, não é o mesmo rio. Tudo muda. Tudo é passageiro. Eu tenho essa tatuagem aqui no braço. Essa que eu fiz na Espanha. Quando eu saí da minha situação lá da empresa, divorciei, quando eu fui dar uma guinada de vida, tá escrito Living a day per day every day. Aí aqui tá o nome dos meus filhos, Theo e Luca. E eu tenho uma outra na perna similar a essa. Tá escrito algumas coisas do Vipassana que eu fui e a frase This too shall pass, né? Isso também vai passar. E tem uma historinha muito famosa disso aí, que é um grande rei estava saindo para uma batalha de guerra. E ele pediu para um dos sábios, falou, eu queria que você me desse uma mensagem, mandasse uma mensagem que eu pudesse ler nos momentos mais difíceis, para me encorajar, né, durante essa batalha, essa campanha de guerra. E o sábio, vários tentaram pegar, ele falou, preciso de algo pequeno para colocar dentro do meu anel, porque o anel vai estar comigo o tempo todo. Rei, mas é muito pouca coisa, muito pouca área para escrever, tudo. E um dos
ninguém soube escrever. Aí chegou um camponês e falou: ó, eu tenho uma frase muito boa para você escrever. Falou: tá bom, pode escrever, escreve aí. Foi lá, ele talhou no anel, escreveu, e o rei foi para a batalha. Chegou lá em determinado momento, estava numa situação bem difícil, cercado no meio da mata, atacado pelo flanco, uma base de soldados tinha debandado. Ele entrou, escondeu no meio do mato, falou: não, agora acabou, né? Vou ser morto em breve. E de repente veio uma névoa, o pessoal se perdeu no meio da mata, a turma dele conseguiu dar tempo de voltar. Enquanto ele estava lá naquele medo absoluto, ele pegou e falou: nossa, deixa eu ler o anel, agora é a hora de eu ler o que eu preciso ler. Ele pegou o anel e leu: This too shall pass. Ele olhou e falou: nossa, aí veio a névoa, né? Veio a coisa, e veio o dia, ele conseguiu sair, conseguiu fugir, voltou, ganhou dos bandidos lá do outro exército, e voltou triunfante, mandou chamar o camponês, todo mundo aplaudindo, parabéns, é incrível, tal. Ele falou: nossa, aquilo lá me deu forças, me salvou, obrigado, o que você quer como pagamento? Aquela frase mudou meu destino, estou muito feliz. Aí o camponês olhou para ele e falou: então, leia novamente o anel. Aí ele leu, falou: This too shall pass, isso também vai passar. Pois é, esse momento aqui também vai passar. Não só os ruins, mas os bons também. Tudo vai passar. Então isso é uma sabedoria, um conhecimento para a gente ter nos nossos dias, para a gente ter nas nossas vidas, de entender que tudo vai passar. Tudo. Então, por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, profissional, de relacionamento, de saúde, qualquer que seja essa situação, ela não é permanente, ela é passageira. Ela vai passar. Em algum momento, você vai olhar para trás, ela vai ter passado. Ou você vai ter passado. De qualquer maneira. Não vai persistir. Não há mal que nunca termine, né? E bem que nunca acabe. Então, tudo passa. A gente tendo isso em mente, a gente entendendo essa impermanência, o que a gente tem que... Nosso segundo conhecimento fundamental é como que a gente pode aprender com aquela situação. Como que a gente pode evoluir com aquela situação. E quanto mais conhecimento, né, vamos chamar de conhecimento técnico, né, quanto mais informação você tiver ao longo dos seus dias, quanto mais informação positiva, quanto mais conhecimento você tiver, mais embasamento você vai ter para superar todas essas dificuldades, né? Então, tem um mito, né? Acho que todo mundo aqui talvez conheça, eu vou falar porque às vezes tem gente que não conhece, é o clássico, né? O mito da caverna de Platão. Então, o mito da caverna de Platão, ele consiste no quê, né? Ele consiste... As pessoas, né, dentro desse mito, as pessoas viviam todas em uma caverna. E elas viviam com o pescoço preso, olhando, elas só podiam olhar para o fundo da caverna, elas não tinham como virar, elas eram presas lá, a vida delas era ali. E a caverna era escura, só que atrás deles tinha uma fogueira, lá atrás, uma fogueira constante. E essa fogueira refletia a sombra de cada um deles ali dentro da caverna. Essa fogueira refletia eles dentro da caverna. E eles passaram, né, gerações ali, nasce e morre preso dentro dessa caverna. Um dia, das pessoas conseguiu se desvencilhar dessa corrente, conseguiu se soltar e conseguiu sair. Ela começou a sair, chegou lá no fundo da caverna, depois subiu, conseguiu ver. Primeira vez que ela olhou para fora, viu a luz, né, do sol. Ela falou: meu Deus, o que eu não conseguia enxergar, o olho quase cegou. Demorou um tempo até aclimatar, poder sair e enxergar aquilo ali. Ela foi e aos poucos foi vendo o mundo. Viu que existia um mundo tridimensional, né? Não eram só sombras nas paredes, né? Porque ela acostumou a vida inteira vendo aquelas sombras nas paredes.
Ela viu que existia um mundo real, um mundo físico. Ela viu que existiam cores, até então era tudo branco e preto ali, escuro. Ela viu que existiam formas inúmeras, viu que existia dia e noite. Ela viu que existia um mundo lindo ali de fora. E ela era acostumada a ver só aquele mundo sombrio, com as sombras dentro da caverna. E ela falou, gente, que coisa, né, maravilhosa. Eu vou voltar e vou chamar minha turma, chamar o povo para vir embora para cá, viver essa vida aqui. E ela voltou e começou a tentar convencer seus amigos, né, seus familiares, todo mundo que estava lá na caverna, explicando: olha, lá de fora é um negócio maravilhoso, você consegue ver cores, você consegue ver as formas, você consegue ver vários sons, o cheiro, a luminosidade, é maravilhoso. E o povo não acreditava nele, achou que ele estava se rebelando, né, tirando todo mundo daquela condição. Tá todo mundo bem ali, acostumado, tinham comida, tinham as coisas que eles precisavam. Para que vai, que é isso? Fica quieto aí. E tentou até que ninguém acreditou nele. Mataram ele, porque ele queria, fizeram uma, não, você tá louco, esse cara enlouqueceu. Então, esse mito, ele mostra muito a questão de que muitas vezes quando você enxergar as coisas como são, muitas pessoas não vão acreditar em você, porque outras pessoas estão no momento delas de evolução e elas não tiveram acesso à mesma coisa que vocês tiveram acesso. Então muitas vezes vocês vão ser ridicularizados, desacreditados, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você não está fazendo isso pela fama, pela glória, você está fazendo isso pelo conhecimento em si. Então nunca se envergonhe, nunca abram mão desse conhecimento, dos valores que eles te trouxerem. Vocês vão perceber que, a gente vai percebendo ao longo do tempo que os valores, as virtudes, o que a gente vale a pena viver, são valores e virtudes. Então, tem no filme, né? Eu vivo falando ele porque eu adoro. Para mim, realmente, ele é um filme icônico do Matrix. O Neo, a hora que ele vai conhecer o oráculo lá, que ele vai chegar, que o Neo é a pessoa principal, está escrito, né? Know thyself, conheça-te a ti mesmo. E o Matrix é muito similar a esse mito da caverna. O Matrix foi feito e inspirado no mito da caverna, porque no Matrix o mundo foi subjugado pelas máquinas, as pessoas vivem dentro de uma realidade virtual. É como se nós fôssemos computadores de uma realidade virtual. O nosso corpo real, ele está plugado numa cápsula onde ele é alimentado para gerar energia e aquecimento para as máquinas. Enquanto isso, nós estamos jogando uma realidade virtual. E eu acredito que a gente não é subjugado pelas máquinas, mas é a mesma coisa. Nosso espírito está aqui vivendo temporariamente essa realidade virtual, né? Virtual física. Então, o conhecimento vai nos ajudando a entender. Quanto mais conhecimento você tiver, mais coisas sólidas você for aprendendo, são pequenos blocos que vão somando em cada ponto, né? Na Bíblia Jesus disse, né, em Mateus 7, né, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Quando estava sendo crucificado, então mostra ali, né, da lente, né, do perdão, e entendendo, falando, não precisa ter raiva porque a pessoa não sabe o que eles são ignorantes da necessidade, da realidade, do que precisa ser feito aqui. Dentro do budismo, né, tem uma frase bacana que diz: mais do que 1000 palavras sem sentido, importa uma palavra que traz conforto a quem a ouve. Ou seja, a gente compartilhar esse conhecimento, a gente trazer esse conhecimento para outras pessoas é o que mais importa, né? Você ter fraternidade, esse é o valor da vida, de você ajudar outras pessoas, de você transbordar aquele conhecimento que você tem, aquela bondade, aqueles bens, né, que você tem, você compartilhar isso com outras pessoas. Então, a pergunta que a gente sempre tem que nos fazer é: você tem deixado as pessoas com consciência mais elevada? Elas têm se sentido melhor, com mais ou menos energia depois que cruzam, né? Epiteto disse que, Epiteto e os demais filósofos, né, Marcos Aurélio, Sêneca, né, que
dentro da filosofia, né, o conhecimento, a busca, né, pela sabedoria, eles são fundamentais para a evolução humana. Então cada um de vocês tem uma crença, mas eu acho que ninguém discorda do fato de que nós somos seres em evolução, a gente está evoluindo, né? A gente tem que sair melhor do que a gente entrou. E ter o acesso ao conhecimento, à sabedoria, é algo que vai nos ajudar nessa jornada, é algo que é fundamental. No final, né, da evolução da espécie, você vai ter que ter esse conhecimento, né? Seu espírito, sua alma vai ter que ter de uma forma ou de outra. Então, você vai crescer ao longo da busca desse conhecimento. Você vai crescer ao longo de encontrar esse conhecimento. O que acontece também? Dentro das nossas vidas, a gente vem com um driver muito focado, né, como a sociedade nos moldou, muito focada na produção de bens, na produtividade humana, né, no capitalismo, que apesar de seus defeitos ainda é a melhor forma de sociedade, não desenvolveram outra, né? Ela tem muitas injustiças, muitas dificuldades, muitos pontos, porque pega seres humanos em diferentes estágios de evolução e eles têm que lidar com a mesma situação ali. Então, essa busca pelo conhecimento, ela foi institucionalizada na sociedade da forma que melhor serve à sociedade. A sociedade capitalista, né? Então a gente aprende um modelo de ensino desde que a gente começa a aprender. Ele foi institucionalizado na Revolução Industrial em 1800. Então pega todo mundo pela mesma idade, coloca numa mesma sala de aula e ensina a mesma coisa, da forma mesma chata, que aquele professor ficou decorando, que ele também não sabe direito aquilo. E aquilo foi passando para você sair, entrar, trabalhar, produzir, pagar suas contas, deixar um excesso, um lucro para o dono da empresa, e assim vai. E a gente veio vindo nisso, né? Então a gente foi criado, nossos pais foram criados assim, nossos avós, nossos bisavós, todo mundo foi criado assim. Então o importante é você trabalhar, garantir seu futuro, garantir seus bens, tentar ganhar mais dinheiro, isso vai te trazer mais felicidade, mais tranquilidade, tudo, e vai. Então essa sociedade ela é assim, pelo menos a sociedade ocidental ela é assim. E a gente veio e vai nisso. Só que tem vários erros, várias falhas, vários problemas no meio do caminho aí, né? Um desses grandes problemas é que a gente não... Muitas vezes as pessoas, às vezes, você sente muita dificuldade numa coisa, uma outra pessoa que está bem, você se acha pior do que a outra pessoa por conta daquilo, mas simplesmente, por exemplo, você pega um jogador de futebol bom, pega sei lá, um Neymar. O cara tem uma visão tridimensional de espaço, tempo, movimento, os grandes jogadores têm, que nenhum de nós temos. Aí você pega uma outra pessoa, ela é muito boa em matemática, a outra em química, a outra em música, a outra em artes, a outra em comunicação. Então cada um tem um dom diferente, de uma forma diferente, que se amadurece em tempos diferentes, precisa de estímulos diferentes, e não tem ninguém pior ou melhor que o outro, né? Todo mundo está no seu momento de evolução, tem as suas qualidades específicas. O que existe é qualidades que são mais bem pagas hoje em dia, né? Então tem qualidades que são muito mais bem remuneradas do que outras. Isso existe. Mas não quer dizer que a pessoa é melhor ou pior. Então, essa busca do conhecimento, né, a forma como isso é ensinado também, ela é muito falha. E outra grande falha dela é a gente entender que o quê? Se a gente quiser ser um médico, você vai fazer 6 anos de faculdade, depois mais 2 anos de clínica geral, depois mais 2 anos de residência, depois mais 2, 3 anos de especialização. Então vai 12, 15 anos você vai ficar trabalhando. Quer fazer engenharia? 5 anos, a maioria dos cursos em torno disso. Você vai todo dia na faculdade, todo dia você vai aprender aquilo ali, vai melhorar um pouquinho, vai fazer estágio, depois você vai trabalhar naquela área que você quer, mais 10, 20, 30, 40, 50 anos, sua vida toda. Então vamos pegar o exemplo do médico, 12, 15 anos para se formar 100%, mais 10 anos para começar a ser um médico mais ou menos. Então vai, sei lá, 30 anos trabalhando 12 horas por dia, para ele falar, puta, esse cara é um puta do médico. E para viver, né?
E para buscar sabedoria, o que é importante para a nossa evolução como seres humanos? O que a gente faz, né? O que a gente aprende? Quanto tempo a gente gasta? Comecei a ler um pouco de filosofia, escuto um podcast enquanto eu dirijo para o trabalho, 3 minutos, uma coisinha aqui, uma ali. Agora eu vou dar 15 minutos ler alguma coisinha ali. Então a gente faz muito pouco, quase nada. A gente deixa a filosofia, né, a busca pela sabedoria de vida, renegada a poucos minutos, como um hobby praticamente. Então, para os estoicos, né, esse autoaperfeiçoamento, essa busca pela sabedoria, não é algo que a gente deve fazer no nosso tempo livre. Ela é algo que deve estar na nossa agenda, né? Então Sêneca ele diz: dedique-se inteiramente à filosofia, você é digno dela, ela é digna de você. Cumprimente uns aos outros com um abraço amoroso, digam adeus a todos outros interesses com coragem e franqueza. Não estude filosofia apenas no seu tempo livre, né? Por quê? Porque, gente, essa é a sabedoria que você precisa levar. Essa é a sabedoria que você precisa compartilhar. Essa é a sabedoria que você precisa viver por ela. Porque é a sabedoria que vai te trazer próximo dos seus valores, das suas virtudes humanas. E para o estoico, né, dentro da eudaimonia, você não vai ter uma vida feliz, uma vida plena, a menos que você busque suas virtudes. A menos que você viva pelas virtudes. Pela justiça, pela sabedoria, pela coragem, pelo equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, né? A temperança. Então, dentro desse conceito, não são pelos bens materiais que vão te trazer evolução. Então, se você passa a sua vida inteira só trabalhando, virando o melhor médico do mundo, vou manter o exemplo aqui, trabalhando 12 horas por dia, ficou um médico famoso, rico, muito dinheiro, e só trabalha, um puta médico, e aí? E se o único conhecimento dele for sobre o corpo humano? Se ele não tiver uma relação com a família dele? Se ele não ajudar, né? O médico por natureza, querendo ou não, ele ajuda o meio, ajuda a sociedade, né? Porque ele está salvando vidas e tudo. Então nesse caso ali ele está. Mas e se ele internamente tiver simplesmente uma máquina trabalhando ali, uma pessoa fria, trabalha, ganha, salva, mas está ali, não tem envolvimento, não tem conhecimento de mais nada? E aí? Ele vai evoluir o que ele precisa evoluir como ser humano, né? Ele vai estar pleno, feliz dentro dele, realizando seu propósito? Então essa é a grande questão. Sem sabedoria, sem conhecimento, sem exercer as virtudes, não vai. Então agora a gente vai fazer uma outra viagemzinha mental, uma meditaçãozinha. E depois a gente vai continuar mais uma parte. Então vamos lá, deixa eu pôr aqui a musiquinha, já fechem os olhos, todo mundo. Respira fundo. Os 3 ixes e um on. Sinta seu corpo ereto. Coloque suas mãos sobre suas pernas. Mantenha a coluna ereta. Foque na sua respiração, no ar entrando e saindo pelas suas narinas.
Tire toda a preocupação, medos e ansiedades da sua mente e apenas respire fundo. Relaxe seus olhos, relaxe a sua cabeça, os cabelos, a sobrancelha, relaxe a língua, o nariz, as bochechas, relaxe seus ombros, sinta descendo essa energia, liberando e soltando todo o seu corpo, seu braço, antebraço, seu quadril, seus pés. Respire. Inspire, respire. Perceba o momento presente. Se algum pensamento vier na sua mente, tudo bem, observe ele, deixe que ele se vá. Novamente foque apenas na sua respiração. Agora, a gente vai fazer uma viagem para um lugar muito especial para você. Esse lugar vai ser um lugar perfeito que a sua mente vai criar para que você possa sempre visitar esse lugar em qualquer momento. E esse lugar vai te acolher, vai te trazer energia, vai te trazer luz. Então imagine agora você saindo do seu corpo, sua alma vai subindo, você vai olhando o seu corpo aí no seu quarto, no seu sofá, na sua cadeira. Olhe para você aí sentado, veja os detalhes do seu quarto, das suas mãos, do seu rosto. Veja a roupa que você está vestindo. E agora a gente vai iniciar uma viagem. Você vai saindo pelo telhado, vai vendo sua casa. Você vai agora subir até a atmosfera da Terra. Sobe lá em cima e fica observando a Terra para baixo. Agora você vai escolher em qual lugar do mundo você quer criar esse seu paraíso particular. Pode ser na floresta, na praia, no campo, ou em algum lugar especial que te remete a essa tranquilidade. E você vai voar para lá. Vai voar até esse lugar. Pode ser no meio das cachoeiras. Pode ter uma praia e uma cachoeira e um bosque, uma cabaninha, o que te fizer feliz. Agora veja o máximo de detalhes que você puder. Se for uma casa, veja as cores, a janela, os móveis. Se for uma rede na praia, como é que está em volta, ao redor. Veja cada ponto. Tem muita árvore no fundo, tem pouca. Areia. O mar é parado, ou é uma lagoa, ou é um rio correndo. Se tiver um rio correndo, escute o barulho das águas. Perceba todos os detalhes, os pássaros. E agora você vai fazer algo para você poder sentar aí, uma cadeira
super confortável, ou uma rede, ou um sofá. E agora você vai sentar no melhor lugar e vai ficar com essa vista perfeita que você criou aí. Saiba que esse lugar é seu lugar perfeito de descanso, de energia, e que sempre você pode ir para esse lugar nas suas viagens mentais para encontrar paz, tranquilidade, serenidade. Sinta alegria entrando no seu peito. Sinta completa serenidade e paz. Sinta gratidão. Olhe para a luz do sol, olhe para o longe e perceba a energia da fonte, da criação, do Criador te iluminando. Perceba essa energia chegando até você e retornando e te envolvendo todo o corpo. Toda essa energia, toda essa luz está curando qualquer enfermidade que você tenha. Está te tratando, está te evoluindo suas células. Veja essa luz verde entrando pelo seu pulmão, passando pelo seu cérebro, pelos seus rins, pelo fígado, pelo estômago, todo o sistema digestivo, curando, limpando e energizando todo o seu corpo. Agora, comece a pensar nas pessoas que você ama, vai colocando elas aí ao seu entorno e mandando energias de amor, de luz para cada uma delas. Seus filhos, seus pais, avós, bisavós, vai voltando ao longo da seus antepassados que passaram por tanta luta e dificuldades para você estar aqui hoje. 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 hectavós, 64 para estar 300 anos de você. Veja quanta vida, quanta luta, quantos desafios, migrações, navios, guerras, pandemias, luta, fome, dor, perca, aprendizado, felicidade. Veja a vida de todos eles passando, chegando até você. Seja grato a cada um deles por tudo que eles viveram, para que você pudesse existir aqui hoje. Agora olha para as pessoas que estão vivas, que estão aqui no planeta ainda. Continue trazendo para a sua roda aí filhos, irmãos, tios, amigos, pessoas que você gosta do trabalho, pessoas que você não gosta especificamente, traga elas também. Traga todas para esta roda e jogue luz, energia e amor para elas. Veja todos envolvidos, mesmo as que você não gosta, envolvidas nessa luz, nesse amor. Jogue a luz do perdão e perceba que cada uma delas tem suas lutas, suas dificuldades. Elas fazem o que fazem por não saber como fazerem melhor.
Vocês são parte da mesma luz, da mesma forma, da mesma origem. Tem os mesmos medos, as mesmas angústias e a mesma luz. Perdoe todas as pessoas. Tire essa energia do seu peito e sinta gratidão. E respire. Agora perceba que a sua vida, agradeça a todos, despeça de todos. Comece a perceber sua vida agora, as coisas que você já viveu, as lutas, as dificuldades que você já superou. Perceba o quanto muitas vezes você não acreditava ser possível superar aquelas dificuldades e hoje elas ficaram tão distantes, tão superadas, te tornaram uma pessoa tão melhor. Observe que este momento que você está passando hoje, essa dificuldade que você está vivendo hoje, assim como todas as outras, também vai passar. Perceba no passado quanto você sofreu inutilmente por tudo que você conseguiu superar. Imagine como você poderia ter sido mais feliz, ter tido mais paz, se você simplesmente tivesse encarado todos os problemas anteriores com curiosidade, determinação e não tivesse tido medo destas situações. Perceba quantas vezes você teve medo apenas dentro da sua imaginação e aquilo que te afligia nunca aconteceu. Perceba como boa parte, a esmagadora maioria das vezes, o medo, a ansiedade sempre existem apenas dentro da sua mente. Nossos antepassados já viveram muitas situações reais de medo físico, em guerras, animais selvagens. No entanto, você não tem mais esses perigos na sua vida. Seus medos são internos. Seus medos são ruminações do futuro, arrependimentos do passado, são projeções que te impedem de viver em paz no momento presente. Perceba como esse instante, esse momento, você não tem problema algum. Quando você foca no exato instante que você está vivendo, os problemas, as dores desaparecem. Sinta essa paz, sinta essa tranquilidade e saiba que aqui neste seu retiro de luz, ela sempre vai te acompanhar. E você sempre pode voltar para cá quando quiser. E ter essa sensação de paz, de tranquilidade, de amor. Para vir aqui basta você fechar seus olhos, silenciar sua mente e fazer esta mesma viagem de volta. Olhe em volta mais uma vez, memorize tudo que você criou
todo esse espaço. E agora a gente vai voltar para os nossos corpos. Saia voando e venha novamente em direção à sua casa, onde você está, onde seu corpo está. Vá chegando, observe sua casa, vai entrando dentro do seu corpo. Comece a sentir novamente suas mãos, seus olhos, sua mente, seu cérebro, seus braços, sua respiração. Quando você tiver à vontade, pode ir abrindo os olhos e voltando para o momento presente. E aí, pessoal? Como foi? Põe as mãozinhas aí, quem tá se sentindo melhor. Quem gostou do paraíso próprio? Boa! E aí, Davizão? Muito bem, muito bem. É bom, né? Dá uma... E é nosso isso aí. É de cada um de vocês. Tá aí disponível sempre que você quiser. É só ir lá. Verdade. É só ir lá. É só a gente ir. Então nós falamos aqui, né, dentro da sabedoria, alguns pontos importantes, algumas frases que eu gosto muito, eu coloquei bastante coisa no exercício. Uma de Sêneca, o que ele diz, né? Porque você espera, a sabedoria não vem ao acaso para nenhum homem, né? O dinheiro virá por si mesmo, títulos serão dados a você, influências e autoridades serão talvez impelidos sobre você, mas a virtude não cairá sobre você por acaso. Nem o conhecimento dela pode ser ganho por esforço leve ou pequeno trabalho. Mas trabalhar vale a pena quando se está prestes a ganhar todos os bens em um único golpe. Então você vê aqui, né, o Sêneca, o cara mais rico lá da sua época, né, tirando o Nero, que era o imperador, ele percebeu, né, tinha o dinheiro e percebeu que não era esse o ponto, era o conhecimento, era a sabedoria, eram as virtudes que importavam. Marcos Aurelius também. Epiteto, uma alma super evoluída, que apesar, né, no outro extremo da pobreza, da dor, percebeu que mesmo sem nada, sem riqueza, sem dor, ele alcançou essa plenitude do conhecimento. Então ambos, Marcos Aurelius e Sêneca, tiveram vidas privilegiadas, chegaram lá e perceberam que não importava o dinheiro, essa fama, sucesso, era tudo ilusório, tudo passageiro. O Epiteto do outro lado não teve nada e percebeu que ele encontrou isso da mesma forma, né? Então a gente tem que pegar esses grandes gênios, né, esses grandes mestres, essas grandes almas que passaram pelo planeta, a maior delas Jesus, depois teve Buda também, né, Siddhartha, e nos inspirar nelas, Gandhi, né, e tantos, Confúcio, Sêneca, né, em cada um no seu nível de evolução, mas almas que perceberam essa condição humana, almas que nos trouxeram esse conhecimento e que nos deixaram isso escrito, né, a gente ler, entender e seguir, né, o que eles disseram, em vez de a gente ficar tentando, porque imagina que você, cada um de nós, se a gente tem uma vida média de 80 anos, você aprende a ler ali, lá para os 10, vamos pegar 60 anos de parte de busca de conhecimento mais intensas. Se você tiver que inventar, imagina você nascer numa mata, você nasceu numa mata ali, numa floresta, um Tarzan, nasceu ali e ficou vivendo ali. Você vai viver igual um índio, né? Se ninguém te ensinar, se você for criado por um lobo ali, você vai viver igual um índio, você vai aprender muito pouco, vai aos poucos fazendo uma coisinha ou outra ali.
Agora, você nasce aqui, na nossa sociedade, você já tem um celular desse aqui, um computador. Alguém aí sabe produzir um celular? Sabe fazer um microchip? Sabe programar um sistema num celular? Acredito que não. Então, eu também não sei, tenho a menor ideia, mas tanto faz. É só eu pegar esse aparelho aqui e ligar. Ele vai funcionar, vocês vão atender, vai dar tudo certo. Nós estamos aqui nos comunicando digitalmente. E para o conhecimento humano real, né? E para a sabedoria humana, para a sabedoria de vida, para as questões humanas, para como tirar minha angústia, como tirar minha ansiedade, como tirar meu medo, como ter mais autoestima, como ter mais força, como ter mais resiliência, mais persistência. E para isso, o que eu faço? Eu vou ficar criando na minha mente, tentando inventar a roda de novo, ou eu vou pegar e me basear e me aconselhar com esses mestres? Se você ir numa biblioteca, né, a gente não tem mais hoje a biblioteca é um Kindle, mas tem uma frase bastante, pode ser os seus melhores amigos estão ali dentro, né? São vozes ecoando do além com todo aquele conhecimento, toda aquela sabedoria que você pode ter acesso direto a ela, né? Você pode discutir com Sócrates ali, né? Com Newton, com Einstein, com qualquer pessoa que você quiser, que deixaram seus escritos. Então, os nossos problemas, as questões humanas não são novas, são idênticas a elas eram há 2.300 anos, há 4.000 anos atrás. O que a gente tem que fazer é mergulhar, é buscar esse ponto, né? Tem o Viktor Frankl, ele diz que entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o poder de escolher a nossa resposta. Então, qualquer coisa que nos acontece externamente é um estímulo. A gente, né, teve o Sadhguru, que eu falei anteontem, a frase dele, que é: nada no nosso mundo acontece fora de nós. Tudo no nosso mundo acontece dentro da gente. Tudo que vem de fora é estímulo. Como nós vamos interpretar e viver esse mundo dentro de nós é a realidade nossa. É a realidade nossa. Imagina que se você ficar trancado numa jaula, trancado numa cadeia, né, numa cela, você ficar ali e ninguém fizer nada físico com você, mas todo dia as pessoas vão chegar ali e vão te torturar mentalmente de alguma forma. Vão falar que machucaram seu filho, seus pais, seus marido, esposa, vão te ameaçar, vão te fazer uma série de torturas mentais. Só que elas não vão te bater, não vão te encostar, você vai ficar lá nessa cela. Você vê, a sua realidade vai ser destruída mentalmente. Na verdade não aconteceu nada, você está ali só. Você está só observando. A pessoa está te dando um input de informação, essa informação está entrando no seu cérebro, você está processando e está surtando ali. Mas na verdade você não viu nada, você não sabe de nada. Vamos supor que isso aí é só mental. Então esses experimentos já foram feitos várias vezes, né? E obviamente se destrói uma pessoa numa situação dessa, porque ela acredita que aquilo ali é verdade. Então se você acreditar que é verdade, aquilo é verdade para você. Então o seu universo acontece dentro de você. E é o que a gente tem que buscar. Ainda dentro do conhecimento, né? Também se a gente buscar o conhecimento, tem aquela frase de Sêneca: se eu tiver o conhecimento e esse conhecimento eu não puder compartilhar, que ele não me seja dado, porque ele não tem utilidade. Se vocês decorarem todos os grandes textos, os grandes escritos, né? Desde Bíblia ao Corão, Cabala, os textos estoicos, tudo. Você leu tudo, você tem memória fotográfica, decorou tudo. E ficar sentado no sofá, com aquilo ali na sua cabeça, qual utilidade aquilo tem? Aquilo não tem utilidade nenhuma, né? O máximo é aqueles filósofos que ficam só debatendo com palavras complexas, não sei o que, a morte da borboleta, que não sei o que não serve para nada. Aquele povo, aquela conversa pernóstica, para tentar falar que é inteligente, que é culto, mas não faz nada com aquela informação. Ou seja, ele não vive aquilo, ele não é aquilo. Ele simplesmente sabe recitar aquilo. Então, a gente tem que entender que é o que a gente faz, é o que a gente transforma em hábito, o que a gente transforma em ação, o que a gente transborda que importa, né? Marcos Aurelius disse: nada exterior é capaz de
superar as suas virtudes interiores. Nada. Quem chega a conceber as coisas verdadeiramente boas, como a sabedoria, a temperança, a justiça e a coragem, jamais acrescentaria a esta lista restrita tantas outras coisas que pudessem desvirtuar a sua harmonia. Ou seja, só as suas virtudes são as coisas que importam, as coisas exteriores não importam. E as suas virtudes só importam quando elas conseguem tocar outras pessoas. A outra frase que gosto muito, que a nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que tocamos, é sobre as pessoas que ajudamos a ser melhor, a se sentir melhor. Então, não é sobre vencer, né? É sobre viver. Então, pra gente, outro ponto de sabedoria importante, né? A gente falou da impermanência, outro ponto fundamental, a gente saber controlar nossas expectativas, a gente saber ter tranquilidade, né? Aquela frase aquela história de ontem que a gente falou, será? Talvez, você não sabe todas as questões. Muitas coisas que parecem ruins, de repente vem para o bem, de repente melhora. A hora que você olha depois, você fala, acabou que foi melhor do que eu imaginava. Por quê? Porque a gente não conhece, a gente não tem conhecimento suficiente para poder avaliar tudo que a gente acha que a gente tem. Então a gente não pode se desanimar, se desesperar, a gente tem que ter resiliência. Ué, o que aconteceu? A gente tem que ter resiliência ao longo da vida. Então, basicamente, sobre sabedoria é isso. Agora eu vou passar para vocês aqui alguns exercícios, algumas fontes de conhecimento que eu utilizo. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou enviar também, mas eu vou dar uma repassada aqui para vocês verem. Agora, ó. Pronto. Aqui, ó. Eu vou mandar no grupo. Então, a primeira delas aqui, né? Aqui é essa oração da serenidade. Eu acho ela incrível, porque ela resume tudo. Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que posso mudar, coragem para mudar as que não posso, e sabedoria para saber a diferença. Então, aqui tem algumas coisas que a gente passou hoje. A dicotomia do controle é uma ferramenta fundamental dentro do estoicismo, né? Você saber que tem as coisas que você controla e as coisas que você não controla. E você não pode basear a sua felicidade nas que você não controla, apenas nas que você controla. E você controla como você age, como você reage, suas ações. Você não controla nada exterior a você. Então, você entendendo isso, né, a gente tem aquele exercício. Pegar na sua situação atual quais são as coisas que você tem controle, quais as que você não tem. Então, vai lá e faça esse exercício. Porque você vai começar a colocar controle, colocar tempo, foco e energia nas que você tem controle. E começar a relaxar com relação a que você não tem controle. Aqui, ó, exercícios. Então, vamos lá. Estabeleça uma meta de leitura por dia. Por ano, para a gente chegar por ano. Vou fazer uma continha para vocês aqui. Se você ler uma página por minuto, que é uma leitura lenta, uma pagininha de livro por minuto, é uma leitura média, lenta aí, tem forma de se aprender a ler mais rápido, mas enfim, uma página por minuto. Se você ler 10 minutos por dia, você vai ler 10 páginas. Se você ler 30 minutos, você vai ler 30 páginas. Se você ler 1 hora, você vai ler 60 páginas. Então é só uma continha aritmética básica aqui. Se você ler 7 dias por semana, 10 minutinhos, você vai ler 70 páginas. 70 páginas por dia, por semana, dá 300 páginas por mês, que é um livro médio de 300 páginas. Então, se você falar, eu vou me dedicar a ler 10 minutos por dia. 10 minutos, é só você tirar 10%, 5% do que você gasta no Instagram. 10 minutinhos ali, ó. Vou pôr o despertador do início ao fim. Você vai ler 12 livros por ano. 10 minutos, o que é ridículo, é um absurdo uma pessoa ler só 10 minutos por dia. Você lê 1 hora por dia, 1 horinha de leitura por dia, você vai ler 72 livros por ano. Essa é a realidade. E é acumulativo. Quanto mais você lê, mais você vai aprender, mais você vai evoluir, mais você vai conectar as pontas, melhor você vai se sentir. Mais longe da porcaria da mídia você vai ficar. Pelo amor de Deus, não escutem TV aberta, Globos, não entra nessas coisas. Vê Netflix, coisas que fazem sentido, a Amazon, essas coisas. Não vejam TV aberta, notícia
A melhor definição é a do Denzel Washington. Se você não assistir televisão, você vai ficar desinformado. Se você assistir, você vai ficar mal informado. Então, assim, não assistam. Tira essa energia de vocês. Essa energia é muito ruim. Parei de ver TV, eu tinha 20 anos de idade. Então, você dedicar pelo menos os primeiros 30 minutos do seu dia, acorda meia, igual vocês já estão acordando mais cedo, continuem. Dedica pelo menos 30, o ideal é 1 hora, para você meditar 20 minutos, para você orar, fazer suas orações, conectar com a fonte e ler e aprender. O ideal é meia hora aqui, 1 hora no final do dia. Mas enfim, comece a encontrar prazer. E eu tenho uma ótima notícia para vocês. Quem tem preguiça de ler, quem não foca. Hoje em dia a gente tem a áudio. Você pode escutar. Eu faço toda semana, praticamente eu estou indo de Uberlândia para São Paulo, ou indo ouvindo. E são 6 horas de viagem. Eu escuto praticamente um livro inteiro numa viagem. Eu gosto muito de podcast, livro. Se você entrar no Spotify e digitar a maioria dos livros, ou no YouTube, tem esse livro áudio. Você, no celular, tem o app da Alexa. Se você baixar o app da Alexa, que é de graça, ele lê os seus livros do Kindle. Então você vai, baixou o appzinho da Alexa, ó. Então eu fico escutando meus livros aqui, ó. Alexa, ó. Eu vou correr, eu vou malhar, eu só malho escutando o livro. Só malho escutando o livro. O Davi me vê de vez em quando no clube, eu tô lá, escutando um livro, escutando um podcast. Então, aqui, ó, peraí. Ai, gente, deslogou meu coisa, tá no outro. Aqui, ó, tá aqui, ó, os livros, ó, reproduzir. Ó, aí ele vem, estão aqui meus livros, ó. O que eu estou escutando aqui, ó, Resiliência há 2000 anos. Vou mostrar para vocês umas indicações de livro. Então você pode escutar. Você tem audiolivros no YouTube, no Spotify de graça. Tem aquelas coisas que você compra audiolivro, mas eu acho uma confusão aquilo lá. Eu prefiro eu digito no YouTube, no coisa, tem alguém lendo. O Alexa é a voz da Alexa lendo. Eu já acostumei, eu gosto. Mas é a voz dela. Não é robótica, mas né, tem gente que lê melhor que ela. Mas é ótimo, eu já acostumei e tá tudo certo. Então, aqui eu pus algumas indicações de livros para vocês. Vocês têm que pegar de vocês também biografias de gente que vocês admiram, de grandes gênios. Ler essas biografias é super inspirador, você vai se sentir melhor. Essa seleçãozinha de livros aqui é a minha seleçãozinha. Falar, Léo, me manda a seleção que você acha assim, tem que ler, tem que ler. Para mim seria essa. Grandes Mestres do Estoicismo, se você compra o pacotinho, ó, que é esse aqui, eu leio, a maior parte das coisas eu leio digital, mas tem os físicos também, ó. Aqui ele vem 3 livrinhos, o físico, e tem no digital também, eu tenho dos dois. Esses 3 livrinhos é Manual de Epiteto, A Arte de Viver, de Sêneca, que é um texto curto, e Meditações do Marcos Aurelius, né? Para mim, esses 3 é total. Aí depois, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. O Poder do Agora foi um dos livros mais que mudou minha mente. Agora eu reli ele várias vezes, li de novo depois de eu conhecer o estoicismo, e tem tudo, ele é baseado no estoicismo, no meu ponto de vista, né? Eu acho que a gente enxerga aquilo que a gente tem na nossa mente, né? Para mim é estoico isso tudo aqui. Esse livro aqui, 10% Mais Feliz. Eu recomendo esse livro para todos vocês que não têm o hábito de meditar. Por quê? Porque esse livro, o Dan Harris era um jornalista famoso americano, ainda, e ele teve um burnout ao vivo no ar. Ele era um cara super cético, vocês vão ler o livro dele, ele é super desbocado, assim, engraçado, cético. E descia o pau nessa questão de meditação. Ele teve esse burnout. Aí ele teve esse burnout em pleno ao vivo no ar, vocês digitarem no YouTube vocês vão ver, e ele começou a ir atrás, depois quando ele se recuperava, ele foi conversar com Eckhart Tolle, foi conversar com Deepak Chopra, com vários dos gurus de meditação, e começou a entender, ele fez um retiro de 10 dias, igual eu fiz o Vipassana também, que você fica 10 dias longe da sociedade, sem celular, sem revista, sem ninguém, silêncio absoluto, meditando 12 horas por dia. Eu resolvi fazer depois que eu li, e ele vai mostrando, então ele vai mostrando tudo que ele aprendeu, e de forma jornalística, e no final esse título dele aí, ele falou, gente, eu mudei minha vida, mas as pessoas me perguntam, e aí, como é que foi o que você fez?
Aí falou, também não vou ficar falando esse oba-oba, senão as pessoas não vão acreditar. Eu não acreditava. Eu falei, eu fiquei uns 10% mais feliz cada vez que eu faço isso. E 10% mais feliz é acumulativo, né? Você vai 10 em 10 em 10, se for 1% ao dia melhor, no final do ano você está 37 vezes melhor. Então esse livro é incrível. Esse outro aqui, Uma Prova do Céu. Esse Uma Prova do Céu, gente, é maravilhoso esse livro. Esse, o Dr. Eben Alexander, é um neurocirurgião de Harvard. Cara fudido, puta médico. Como todo médico, extremamente cético. Cético. Com relação à religiosidade, espiritualidade. E ele teve uma meningite raríssima, que ele ficou em coma, acho que uma semana, em coma total. E ele vai te contar dessa experiência dele em coma. Ele vai te contar do que ele viveu enquanto ele estava em coma e vai te dar provas técnicas que nada disso que ele viveu, tudo que aconteceu, não tem nada de, por ele ser neurocirurgião, não é o córtex que estava mandando energia, não. Foi uma experiência que eu vivi de pós-vida, né, de entrevidas, de near-death experience. Então é um cara, assim, médico, cético, neurocirurgião, vocês vão ver que coisa incrível. Tem um TED Talk, depois eu acho que não está numerado aqui, de uma outra neurocirurgiã também, que ela teve um stroke, chama Stroke of Insight, né? Eu vou passar para vocês. Também maravilhoso. Esse outro livro aqui, Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh, é muito bacana, é uma conversa que ele tem com Deus. Você pode acreditar no que ele está falando ou não, mas a conversa é incrível, entendeu? Seja a inspiração que trouxe isso para ele, é maravilhoso. Esse do Eckhart Tolle é o segundo dele, O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Confiança, é maravilhoso também. A Cabana é um livro que eu não gostei a primeira vez que eu li, não estava preparado para ler. A segunda vez eu achei incrível, maravilhoso também. E a Bíblia, que eu demorei muitos anos a ler, li no ano passado a primeira e a segunda vez, vou lendo. Você baixa esse appzinho no seu celular aqui e aí você vai escutando. Então eu escuto muito no carro, também viajando. Você vai dando para ele, vai tocando. Então começa a escutar o Novo Testamento primeiro. E depois você escuta os antigos. Os antigos não tem a ver com Jesus, né? Os antigos são mais relacionados à história do povo judeu. Tem muita coisa bonita lá, Eclesiastes, umas coisas bonitas, mas é mais histórico. Esse aqui é o Novo Testamento, então você vai escutando, é muito top também. Aí aqui eu pus um punhado, eu peguei meu Kindle, meu e-books, né? Vários livros que eu tenho aqui que eu gostei e fui colocando aqui. Aqui é relativos livros estoicos, a Skybalion, aqui está no lugar errado, né? Esse espiritual. Aí aqui eu coloquei alguns outros, filosofia em geral, que eu gosto também. Espirituais, que eu já li, que eu gosto, tem alguns aqui. Quem é espírita, quem gosta de Emmanuel, esses 4 livros aqui, ó, que é Paulo e Estevão, 50 anos depois, há 2000 anos, e tem um terceiro que não está aqui, um quarto, é incrível, também muito bonito. Profecia Celestina é um antigo que eu li, uma história muito bacana, muito bonito também. O Evangelho Espírita, aí vai do que você gosta, né? Documentários, pus algumas sugestões. Esse aqui é o que eu já falei algumas vezes sobre ele aqui também. História de Deus, universo, todas as coisas eu gosto muito, é coisa que vai te agregando, né? E peguei alguns filmes, esse Rio aqui de Cúrice, ele estava na Netflix, eu não achei ele ontem, a hora que eu fui separar para vocês, mas ele é muito bom você achar na internet aí. Aí, gente, canais de YouTube. A Luiz Helena Galvão é espetacular. O Karnal, o Cortella, esse aqui de filosofia, Epifania, são canais muito bons que eu gosto muito. Tem vários bons. TED Talk, gente, tem muito TED Talk maravilhoso, assim. Se você digitar aí, eu dei uma aqui, ó, os 10 mais populares, Simon Sinek, tem muito, assim, tem TED Talk, é tudo coisa de 18 minutos no máximo, um conhecimento, um negócio, assim, incrível, super inspirador. Aqui, coisas de produtividade, nós vamos falar mais de produtividade na terça-feira, depois de amanhã, mas eu já trouxe aqui enumerado aqui na biografia, para vocês começar a organizar a sua vida na prática um pouco melhor. Então tem esse livro aqui que chama Arte de Fazer Acontecer. Se vocês não quiserem ler,
que chama Get Things Done, né? A arte de fazer acontecer. Eu pus aqui um link do YouTube, vocês podem assistir uns resumos deles. É forma de organizar a vida, eu vou falar um pouco disso, de se organizar esse acesso de informação, pra você fazer as coisas acontecer, você sair da inércia, sair da procrastinação. O Poder do Hábito é muito bacana também, sobre a importância da gente, né, sair dessa, transformar o que nós estamos aprendendo aqui em hábito. Então aqui tá algumas biografias, algumas coisas aí para vocês. Então, como exercício, né, agora dessa aqui, é isso aqui. Estabelecer dentro da sua carta compromisso que a gente combinou de fazer no primeiro dia, dentro das metas que você tem, pegue uma meta realista dessa aqui. Se você achar que você vai conseguir ler 60 minutos, marca quanto tempo você lê por quantas páginas você lê por minuto. Tem livro que é mais demorado, tem livro que é mais rápido, né, depende do tanto que ele é denso. Então você marca o seu. Aí se põe uma meta. Põe uma meta que você vai cumprir e cumpra. Esse é um compromisso com você, gente. A resiliência, a persistência, a gente querer ser melhor, é da gente com a gente. Se você não se respeitar, você vai respeitar quem? Então, assim, dá para ler 72 livros por ano? Eu leio bem mais que isso. Eu leio muito livro por ano. Leio, escuto, né, viajando. Agora, põe uma que você vai cumprir. Tenta, faz uma meta para um mês, vê se você consegue bater essa meta. Eu pus a meta do início do ano que eu iria fazer um podcast por dia. Hoje saiu 346 de janeiro, agora bato os 100. Eu fiz um pouco a mais até. Então, assim, põe a meta e faça. Amanhã nós vamos fazer um exercício importante. Amanhã não, depois da manhã nós vamos fazer um exercício importante. Vocês se preparem na terça-feira. Então, põe a meta, voltem, revisitem, né? Aproveita o domingo aí. Aproveita que vocês não vão ter para quem torcer na Copa, né? Argentina e França. E vai fazer os exercícios, vai mergulhar, vai organizar a semana para transformar tudo que vocês estão aprendendo aqui em prática. Depois que vocês puserem em prática uma vez, transformar esse hábito. Depois que vocês transformarem esse hábito, vocês chamarem as pessoas, vocês transbordarem isso para as pessoas que vocês amam. Então, como outra lição que eu vou dar aqui para vocês, é compartilhar esse conhecimento que vocês estão tendo aqui hoje com outras pessoas. Então compartilha lá no grupo do meditação, nos grupos pessoais, no Instagram de vocês. Pega alguma frase, alguma coisa que vocês gostaram e compartilhe com as pessoas. Começa a ter esse hábito de compartilhar coisas boas. Compartilhe o que vocês estão aprendendo. Me marquem lá no Instagram. Eu vou tirar uma fotinha aqui, ó. Quem conseguir pôr a câmera, põe ela aí para sair na foto, ó. Davi, consegue pôr foto aí? Paulo, Elias. Tem gente que... Pronto. Vou mandar aí no grupinho para vocês. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um domingo incrível, maravilhoso para vocês. Dia 4. Amanhã a gente continua. Valeu, obrigado. Obrigado, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Bom domingo para vocês. Bom domingo. Record.